Meu nome é Terry Linge-Cale e estou em Paris, Tennessee. Vou compartilhar minha experiência de quase morte, que transformou toda a minha vida. Isso ocorreu em 1973. Foi um evento muito espiritual, algo que eu não estava acostumada a vivenciar. Embora eu tenha sido criada na igreja, nunca acreditei em muitas coisas. Pensava que eram apenas tradições e histórias. Nunca compreendi verdadeiramente o que me ensinaram, pois era muito jovem. Naquela época, eu estava em um relacionamento que estava prestes a terminar. Eu tinha um amigo que estava interessado em mim, e eu estava decidida a deixar meu relacionamento. Eu era casada, e foi muito difícil para mim tomar essa decisão, pois não acreditava em divórcio. No entanto, eu não estava feliz. Era muito jovem e tinha acabado de ter um filho, que tinha cerca de 3 meses. Decidi que iria me divorciar e partir. Então, fui à casa de uma amiga para conversar sobre deixar meu marido. Enquanto eu estava lá, alguém bateu na porta. Era meu marido. Ele pediu para entrar e minha amiga o deixou entrar. Ele se sentou, e então os 2 homens, Ed e Richard, começaram a me dizer que me amavam e que eu precisava tomar uma decisão. Fiquei chocada, pois não sabia que minha amiga havia contado tudo ao meu marido sobre o que eu tinha dito e discutido. Pedi licença e disse que iria sair. Quando estava prestes a sair, ouvi uma terceira voz me dizer: "Essa não é a única decisão que você tem que tomar." Pensei: quem está falando? Quem é? Havia apenas 2 pessoas na sala além de mim. Então quem seria aquela terceira voz? Fiquei muito preocupada e me virei. Quando me virei, fiquei pasma com o que vi. Algo que nunca havia visto antes. Ali estava o Senhor Jesus Cristo em uma luz poderosa. Ele era uma presença incrível, e eu nem sabia quem ele era ou o que ele representava. Quando li a Bíblia e outras coisas na escola, que era católica, nunca mencionaram como ele era tão poderoso dessa maneira, e então fiquei completamente surpresa. E tanto Ed quanto Richard puderam perceber meu espanto quando me virei e soltei um grito. Eles disseram que eu havia gritado. E eu, incrédula, pensei: meu Deus. Lá estava o Senhor, a cerca de 1,5 metros de mim, parado entre os 2 homens, um sentado no sofá e o outro em uma cadeira. Eu me sentia extremamente insegura e amedrontada, pois nunca tinha testemunhado algo semelhante. Percebi que não havia sombras na sala. Tudo estava iluminado de maneira incrível. O Senhor olhava para mim, e eu me sentia suja, indignada, como se estivesse sendo observada por um ser sagrado e muito poderoso. Instintivamente, levei as mãos ao rosto, mas seus olhos moveram minhas mãos, forçando-me a encará-lo diretamente. Seus olhos eram profundos e belos, cheios de poder, como chamas de fogo que queimavam todas as impurezas da minha vida. Embora me sentisse bem sendo observada por ele, também estava apavorada com sua magnitude. Não havia ninguém comparável ao que vemos diariamente. Essa experiência foi extraordinariamente poderosa. Ed e meu marido estavam me observando, mas não se moviam, como se estivessem congelados. Apenas os olhos se moviam, não seus corpos. Aquilo me parecia estranho, mas não questionei. Então, ele deu um passo em minha direção, e naquele momento perguntei quem ele era. Ele respondeu: "Eu sou o Alfa e o Ômega, sua ressurreição." Pensei: ressurreição? Eu não estou morta. Tenho apenas 20 ou 21 anos. Estou em perfeita saúde. Do que você está falando? Ele disse: "Sim, você deve nascer de novo." Retruquei sem entender. Que conversa é essa de nascer de novo? O que isso significa? Como alguém pode nascer novamente com 21 anos? Não se pode voltar ao ventre materno, isso é nojento. Enquanto tentava processar tudo isso, ele estendeu a mão em minha direção. Olhei para sua mão e um choque profundo tomou conta de mim. Havia um enorme buraco em sua mão através do qual eu podia ver o tapete. Ele disse: "Você é minha filha escolhida." Sua mão continuou a se aproximar e eu perguntei: "Escolhida para quê?" Ele não respondeu, mas me entregou algo. Ao segurar aquilo, senti-me muito diferente, embora não entendesse o que estava acontecendo. Logo depois, ele me disse: "Certamente você morrerá." Assustada, perguntei se ele se referia àquele dia. Imediatamente, meu corpo caiu no chão, e eu me vi em um vazio negro, muito escuro. Não conseguia ver minha própria mão à frente do meu rosto, mas sabia que ela estava lá, pois a sentia se movendo.
Toquei meu nariz para confirmar que minha mão estava realmente lá. A escuridão ao meu redor era além de qualquer coisa que pudesse imaginar. Deitada naquele breu absoluto, comecei a gritar desesperadamente que queria viver, que não queria morrer. Estava gritando, esperando que uma luz surgisse, mas nada acontecia. Permaneci ali por um tempo que parecia interminável, sem saber quanto tempo havia passado. De repente, senti algo estranho no topo da minha cabeça, como se estivesse rachando. Podia ouvir um som semelhante ao de um ovo sendo quebrado, muito silencioso, mas audível. A rachadura desceu lentamente pela parte de trás da minha cabeça, pela área da ciática, até minhas pernas, continuando até o dedão do pé. Quando finalmente chegou lá, de repente, fui erguida e me vi diante do Senhor. Ele ainda estava lá, e então me disse que eu estava viva. Pensei, tudo bem, está bem. Nesse momento eu sabia quem ele era. Esqueci de mencionar que, quando o vi pela primeira vez, pensei, meu Deus, ele é tão belo. Ele me repreendeu e agora, parada na frente dele, não o olhava com desejo, apenas reconhecia sua beleza indescritível. Sabia que precisava ser muito humilde, ficar em silêncio e ouvir atentamente. Não queria desagradá-lo ou deixá-lo chateado. Fiquei ali esperando por ele, e então senti um manto ser colocado sobre mim. Algo começou a subir pela minha cabeça, mas eu não sabia o que era. Continuei perguntando, o que é isso? O que é isso? Ele não respondeu, mas senti que era um manto de justiça, de bondade. Sentia-me tão limpa, como se todos os meus pecados tivessem sido perdoados, como se eu tivesse renascido. Essa sensação era incrivelmente poderosa. A coisa na minha cabeça era pesada, como uma coroa. Não podia ser um chapéu, era muito pesado. Pressionava minha cabeça, mas era uma sensação boa. Sentia-me purificada. Enquanto isso, ele se levantou e eu perguntei, o que você quer que eu faça? Devo ficar com meu marido ou deixá-lo? Ele se posicionou ao lado do meu marido, e entendi que ele queria que eu ficasse com ele. Respondi, tudo bem, farei o que você quiser. Sabia que havia renascido e que minha vida mudaria 100%. Ainda que eu compreendesse isso de forma espiritual, não conseguia entender completamente. Disse ao meu marido, vamos embora. Durante todo esse tempo, nem Ed nem Richard se moveram, nem 1 centímetro, até que o Senhor ficou ao lado de Richard. Compreendi que precisava ficar com meu marido e sair daquela situação com Ed, que era uma situação adulterina e injusta. O Senhor me fez tomar a decisão correta. Ao chegar em casa, percebi que a experiência não havia terminado. Pessoas estavam cuidando do meu filho. Corri para casa e, emocionada, disse, meu Deus, Jesus é real, Deus é real, acabei de vê-lo e falar com ele. Olharam para mim e perguntaram, o quê? Respondi, sim, ele é real. Eles disseram, pensávamos que você fosse cristã. Eu respondi, eu sou cristã, mas como sabem que Deus é real? Vocês não o viram como eu vi. Eles responderam, não o vimos. Lemos a Bíblia e acreditamos. Eu disse, vocês leem a Bíblia e acreditam? Eu acabei de vê-lo, estava falando com ele, tive uma experiência com ele. Eles responderam, oh meu Deus, Terry, precisamos ligar para a igreja e contar tudo. Então ligaram para o pastor da igreja, e no dia seguinte ele me colocou no rádio. Depois fui à televisão para falar sobre minha experiência e descrever Jesus. Todos queriam saber como ele era, mais do que qualquer outra coisa. As pessoas estavam curiosas sobre sua aparência e faziam perguntas sobre sua altura e cor do cabelo. Eu disse que ele tinha aproximadamente 1,75 m de altura, e seu cabelo era branco como lã, com grandes cachos volumosos. A beleza dele era indescritível, além de qualquer palavra que eu pudesse encontrar. A presença majestosa e gloriosa dele me impressionava profundamente. Compartilhei todos esses detalhes sobre Jesus e o que me aconteceu no rádio e na estação de televisão cristã em Largo, na Flórida. Também escrevi sobre essa experiência e ainda guardo meus escritos iniciais. Essa experiência transformou minha vida completamente. Percebi que, embora nasçamos para viver, estamos aqui com um propósito e uma razão. Aquilo não foi apenas uma experiência de quase morte. Foi uma vivência que me apresentou a Deus em sua forma encarnada. Desde então, minha vida passou por uma transformação completa. Eu não sou mais aquela pessoa que desejava cometer erros ou seguir um caminho de pecados.
Agora meu coração anseia por fazer o que é certo e viver de acordo com os princípios que aprendi. Embora eu saiba que não sou perfeita e que ainda tenho um longo caminho a percorrer, enfrento desafios tanto na vida cotidiana quanto na minha atitude. É uma jornada constante de autodescoberta e crescimento pessoal, e continuo a levar todas as minhas preocupações e dificuldades diante do Senhor. Hoje, com 72 anos, olho para trás e reflito sobre a época em que tinha apenas 21 anos. A diferença entre essas duas fases da minha vida é monumental. Foram muitas décadas vivendo na companhia do Senhor, tentando desesperadamente ser uma pessoa melhor a cada dia. Essa busca incessante pela melhoria pessoal é um processo contínuo, um esforço ininterrupto que se estende ao longo de toda a vida. Lembro-me claramente de momentos específicos dessa jornada, momentos que testaram minha fé e minha força de vontade. Por exemplo, houve um período em que enfrentei grandes dificuldades financeiras. Em meio a essas adversidades, encontrei conforto na oração e na fé de que o Senhor proveria. Eu buscava consolo nas Escrituras, que me ofereciam sabedoria e orientação. A cada dia, aprendi a confiar mais em Deus, sabendo que Ele tinha um plano para mim, mesmo que eu não pudesse vê-lo claramente. Além das dificuldades financeiras, também enfrentei desafios emocionais e familiares. Houve tempos de desentendimentos e rupturas com pessoas queridas, o que me fez questionar minhas próprias ações e atitudes. Em momentos de conflito, aprendi a importância do perdão e da reconciliação, valores que se tornaram pilares na minha vida. Foi através dessas experiências que desenvolvi uma compreensão mais profunda da empatia e do amor incondicional que o Senhor nos ensina. Ao longo dos anos, também tive a oportunidade de testemunhar inúmeras mudanças no mundo ao meu redor. As transformações sociais, políticas e tecnológicas moldaram a sociedade de maneiras inimagináveis. Em meio a essas mudanças, a minha fé serviu como uma âncora, proporcionando estabilidade e um senso de propósito. A cada nova década fui lembrada da importância de manter meus olhos fixos em Deus, não importa o quão turbulentas as águas possam parecer. Na minha caminhada de fé, tive o privilégio de conhecer muitas pessoas que compartilharam suas próprias histórias de transformação e redenção. Essas conexões fortaleceram minha própria fé e me inspiraram a continuar compartilhando minha experiência com os outros. A troca de testemunhos e a comunhão com outros fiéis trouxeram um profundo senso de comunidade e apoio mútuo. Mesmo agora, com 72 anos, continuo aprendendo e crescendo. Cada novo dia traz consigo lições valiosas e continuo a enfrentar desafios com a mesma determinação e fé que me sustentaram ao longo dos anos. A vida é, sem dúvida, uma série de altos e baixos, mas com a orientação do Senhor, acredito que posso superar qualquer obstáculo. Enquanto reflito sobre a minha jornada, sinto uma profunda gratidão pelo caminho que percorri. A transformação que experimentei não aconteceu da noite para o dia. Foi o resultado de anos de devoção, oração e uma busca incessante por fazer o bem. Hoje, olho para o futuro com esperança e uma fé inabalável, sabendo que, independentemente dos desafios que possam surgir, continuarei a buscar viver uma vida que honre a Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo. A jornada continua, e eu estou pronta para cada passo do caminho, sempre levando minhas preocupações ao Senhor e confiando em seu plano divino para a minha vida. Ele desejava que eu compartilhasse essa experiência com as pessoas, e assim o fiz. Acredito que Ele escolhe todos nós, e cada um de nós tem uma decisão a tomar. Chegou o meu momento, e Ele se apresentou a mim como o Alfa e o Ômega, minha ressurreição da morte para a vida. Acredito que fui escolhida naquele momento para ser uma voz para o Evangelho no mundo, e tenho me esforçado para cumprir esse chamado ao longo da minha vida. Já tinha visto muitas representações de Deus em imagens, mas Ele não se parecia em nada com aquelas. Acredito que essas imagens são frutos da imaginação dos artistas, não a verdadeira aparência dele. Ele é incrivelmente poderoso, com uma autoridade inacreditável refletida em seu semblante. As imagens geralmente retratam um Deus de aparência delicada e feminina, pendurado na cruz ou sentado com cabelos castanhos, parecendo um homem branco. Talvez enquanto esteve na terra, ele tenha parecido um judeu de cabelos escuros. Mas hoje, sentado à direita de Deus, ele é todo-poderoso e além da aparência humana.
Jesus é mais belo do que qualquer ser humano, mais bonito que os anjos. Ao vê-lo, fiquei maravilhada com sua beleza, uma atração irresistível. Mesmo ao ser repreendida por olhar para ele daquela maneira, não conseguia evitar. Ele tinha uma presença tão magnética e era mais bonito que qualquer homem que eu já tinha visto. Ele era alto, bem construído, magro, sem excesso de peso. Suas mãos possuíam buracos grandes, como mencionado nas Escrituras, onde somos gravados nas palmas de suas mãos. Eu podia ver o chão através do buraco em sua mão, o que me surpreendeu. Ele usava um manto branco com uma faixa dourada, e durante nossa interação não se movia muito. Ele chegou muito perto de mim, quase colado, enquanto eu o olhava diretamente nos olhos. Aqueles olhos eram extremamente poderosos. Peço desculpas. Pode fazer outra pergunta. A principal conclusão que tiro dessa experiência é que tenho a vida eterna. A lição é que agora posso testemunhar a todos sobre a importância de escolher a vida eterna. Estamos vivendo em um tempo crucial, no fim dos tempos. Pela primeira vez, em 8 de abril de 2024, o Irã atacou Israel, o que se alinha com uma nova linha do tempo e com o cumprimento da profecia bíblica. O Irã, que é a antiga Pérsia, atacando Israel, nos indica que estamos novamente em tempos proféticos. Estamos vivendo a verdade bíblica neste momento. Isso muda tudo o que muitas pessoas disseram no passado sobre a volta de Deus. Muitos diziam que ele voltaria, mas certas coisas precisavam ser cumpridas primeiro. Não se pode simplesmente afirmar que ele retornará em 1988. A profecia precisa ser cumprida para que seu retorno aconteça. Agora, as profecias estão se cumprindo. O mundo está se tornando cada vez mais corrupto, com muitos pecados abundando. Superpotências não são mais o que eram. E Satanás é muito real, vivo e atuante, buscando as almas de homens, mulheres e crianças. Precisamos estar muito conscientes dessa verdade, pois ele está enganando as pessoas. Satanás é maligno e odeia a humanidade. Muitas pessoas hoje estão possuídas por forças demoníacas, cometendo atos horríveis uns contra os outros, contra crianças e animais. Esses atos terríveis são frutos do pecado predominante em suas vidas. Vivemos em um tempo semelhante ao de Sodoma e Gomorra. O Senhor disse que, quando ele retornasse, o mundo estaria como nos dias de Sodoma e Gomorra, e é isso que está acontecendo agora. Quem lê a Bíblia entenderá o que estou dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Precisamos estar prontos para o retorno do Senhor, pois ele está voltando. Agora é o momento de nos prepararmos. E isso é tão simples quanto se arrepender e pedir a Deus para entrar em nossas vidas. Acredito que estamos nos aproximando de tempos muito sombrios. A maldade e o pecado serão abundantes, e será muito tentador para as pessoas tomarem decisões erradas e serem cruéis umas com as outras. O pecado será desenfreado, mas nós, como cristãos, precisamos superar tudo isso, permanecendo firmes em nossa fé. Devemos ser fortes em nossa fé e manter Deus e seu amor em nossos corações, ajudando as outras pessoas a permanecerem firmes na crença de que Deus é nosso Deus eterno. E Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Precisamos ouvi-lo. Nos dias vindouros haverá todos os tipos de guerras e rumores de guerras, terremotos, erupções vulcânicas e muitas outras coisas acontecerão. Devemos manter nossas mentes e olhos focados em Jesus, não vivendo com medo ou preocupação, mas confiando em Deus. Se Ele está conosco, quem poderá estar contra nós? Ele é tão poderoso. Se focarmos em quão poderoso e bondoso Ele é, com sua misericórdia, Ele nos manterá onde precisamos estar sob sua proteção. Acredito que não precisamos temer nem nos preocupar. A Bíblia nos ensina que preocupar-se é um pecado. Então, por que deveríamos nos preocupar? Não precisamos nos preocupar nem queremos pecar. Basta confiarmos em Deus e entregarmos a Ele todas as nossas preocupações. Quando estivermos inseguros sobre algo, basta fazermos uma oração. Podemos dizer: Senhor, estou muito frustrada hoje. Estou vendo todas essas notícias, todos esses eventos acontecendo ao redor do mundo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, na China e na Rússia. Vejo o que está acontecendo no Irã e em Israel. Mas, Senhor, coloco essas coisas perante os seus pés e encontro paz em Ti, pois sei que está no controle de tudo.
Não preciso me preocupar porque tu estás no comando e és maior que Satanás, maior que os demônios, maior que os problemas do mundo, maior que qualquer evento climático ou circunstância que possa surgir. Confio em ti e não no que vejo. Caminho pela fé e não pela visão. Acredito que essa é uma maneira saudável de condicionar a mente. Ler a Bíblia e aprender sobre os caminhos de Deus e de Jesus, além de conhecer o Espírito Santo, são práticas que nos manterão em paz. Todos nós desejamos estar em paz. A guerra é iminente, pois a Bíblia, no livro do Apocalipse, nos diz que haverá guerras nos últimos dias. Estamos vivendo esses últimos dias e, portanto, sabemos que haverá conflitos. O Irã já está lançando mísseis em Israel, e Israel pode retaliar, o que pode levar a uma guerra. Pode haver conflitos na Rússia, na China, e a situação na América está muito instável. Acredito que esses eventos são muito prováveis e iminentes. Não sei quando ou onde exatamente acontecerão, mas o livro do Apocalipse nos avisa que isso ocorrerá. Apenas observamos as notícias para ver o que está acontecendo. Eu não assisti ao noticiário hoje, mas você pode saber mais do que eu, pois estará atualizado amanhã enquanto eu ainda estou refletindo sobre ontem. Acho que enfrentaremos tempos difíceis este ano, antes de seu término. Não me sinto bem com o que vejo acontecendo em Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. Ele escolheu especificamente a nação judaica e a linhagem judaica dentre todas as outras, americana, chinesa, japonesa, alemã, italiana, suíça, para trazer Jesus ao mundo. Jerusalém é o que Deus ama, e tudo o que acontece lá tem repercussões globais. O Senhor partiu do Monte das Oliveiras em Jerusalém. Naquele dia, milhares de anos atrás, os homens perguntaram para onde ele ia, e ele disse que, assim como subiu, desceria novamente. Ele voltará ao Monte das Oliveiras e a Jerusalém. Precisamos observar Jerusalém cuidadosamente, pois ela será o epicentro das guerras e de todos os eventos significativos que ocorrerão na Terra. Jerusalém sempre foi o centro de tudo, apesar de ser uma área pequena, do tamanho de Nova Jersey. Mesmo sendo pequena, é a maior realização de Deus neste planeta. Sabemos que o povo judeu está retornando a Jerusalém. O Senhor os chamou de volta para sua terra natal, prometendo abrir um caminho para eles. Desde 14 de maio de 1948, os judeus têm retornado, fazendo uma peregrinação de volta a Jerusalém. Assim, Jerusalém cumprirá todas as promessas de Deus registradas na Bíblia. É crucial prestarmos atenção ao que acontece em Jerusalém. A Bíblia nos alerta que os dias finais serão como os tempos de Sodoma e Gomorra, e estamos vendo isso agora. Tanta maldade e ódio no mundo. A impureza e a impiedade estão em toda parte. Os judeus estão restaurando o sacerdócio. Os sacerdotes estão retornando a Jerusalém, indicando que estamos cada vez mais próximos do fim. Precisamos levar isso muito a sério. Não é algo para apenas ouvir e ignorar. É necessário preparar o coração e a alma para o que está por vir. Estamos no fim dos tempos, e acredito que não nos restam muitos anos. Pode ser até 2035, mas não sabemos ao certo. Ninguém sabe o dia ou a hora exatos. E qualquer pessoa que diga saber está equivocada. Somente Deus sabe. No entanto, podemos perceber os sinais pelos eventos que ocorrem em Jerusalém. Jerusalém é o cronômetro do que está acontecendo no mundo.